Oi, gente, tudo bem? Eu intitulei a reflexão de hoje como Sua história é importante. É uma reflexão até abençoadora para você quando eu crio uma reflexão com o título de Sua história é importante, mas não deixa de ser uma batalha espiritual. Nos últimos tempos, eu tenho estudado, eu sempre estudei, mas eu tenho estudado um pouco sobre batalha espiritual. E quando a gente entra dentro dessa situação, a gente acaba vendo que a maioria das situações, por que não dizer todas, tem muito a ver com batalha espiritual. Tudo é espiritual. Por isso, eu intitulei esta reflexão com Sua história é importante. Apocalipse, capítulo 12, foi aonde eu tirei uma base, Capítulo 12, versículo 10. O livro de Apocalipse foi escrito por volta de 95 anos depois de Cristo, pelo apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. É um livro profético, cheio de visões simbólicas que revelam o triunfo final de Cristo sobre o mal. Foi endereçado por João 7 cartas às 7 igrejas na Ásia Menor, para encorajá-las em meio à perseguição. Sua mensagem central é esperança. Deus reina e no final o bem prevalecerá contra o mal. O testemunho é tão confrontador quanto inspirador. João diz assim, em Apocalipse: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e as autoridades do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo sabe, segundo João, mesmo que tenha um tempo que foi escrito isso, mas a linguagem de Deus, ela é atualizada, e o diabo sabe que ele tem pouco tempo. Na passagem de hoje, o diabo é chamado de acusador. Ele trabalha com a vergonha, nos chamando de falsos e dizendo que nunca vamos mudar. Mas a revelação de João revela algo espetacular.
O povo de Deus triunfa sobre esse causador de problemas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que temos vivido. Como temos descoberto durante esse tempo de vida cristã que nossa história tem poder. A sua história tem poder. Esse tempo, tudo o que aconteceu, por mais desastroso que possa ter sido a sua história, a minha história, podemos dizer que essas histórias têm poder. Como servos de Deus, sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue. Apóstolo Paulo fala sobre isso. Nossa luta, nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo, dizendo que nossa luta não é contra carne e sangue. Há uma verdadeira batalha espiritual acontecendo. E nessa batalha, o inimigo tentará nos amordaçar com nossos erros e nos silenciar com a vergonha. Mas há uma coisa que ele nunca pode contestar: o que Deus fez e está fazendo em nossa vida. É uma coisa que o inimigo não pode peitar, ele jamais pode ser contra. É as batalhas que são vencidas no mundo espiritual. Você pode não ver, ela é oculta aos teus olhos, ao teu sentimento, mas ela existe. E nós temos sido vitoriosos. O inimigo não pode peitar as nossas vitórias, que essas batalhas têm sido vencidas. O que Deus está fazendo em nossas vidas é coisa extraordinária. Você não tem dimensão do que de verdade está acontecendo. Principalmente, presta atenção, quando você diz: Deus me encontrou aqui, o inimigo perde o equilíbrio. Quando você diz: Deus caminhou comigo através do vício, a vergonha perde o seu poder. Quando você diz: Deus não me deixou, Deus nunca me deixou, a escuridão recua. É interessante. Eu vou repetir. Quando você diz, quando você verbaliza: Deus me encontrou aqui, Deus se encontrou comigo, Deus me achou, Deus tomou conta do meu propósito, Deus tomou conta do meu objetivo, Deus tomou conta da minha vida, o inimigo perde o equilíbrio. Quando você diz: Deus caminhou comigo através do vício, das dificuldades, dos problemas, de qualquer coisa, a vergonha perde o poder. Quando você diz: Deus não me deixou, Deus nunca me abandonou, Deus nunca me deixou sozinho, Deus sempre estava comigo, eu tenho certeza que nessa batalha o Senhor estava guerreando com os seus anjos. O Senhor mandou que os seus anjos guerreassem por mim no mundo espiritual. É uma batalha invisível? Era, mas o Senhor não me deixou. Aí
a escuridão recua, porque não tem lugar para a escuridão. O acusador é vencido através de nossos testemunhos da bondade e fidelidade de Deus. Ele não tem poder sobre o testemunho do que Deus já fez. Principalmente na sua história, na minha história. Sua história pode não envolver paredes de prisão, mas pode incluir dúvida, traição, depressão, preocupação ou fracasso. Volto a repetir, sua história pode não envolver parede de prisão, presídio. Você pode não ser preso em algum lugar por algum delito cometido, mas a prisão pode ser 4 paredes, as 4 paredes da nossa vida, da sua vida, pode ser a dúvida. A dúvida forma 4 paredes e te coloca como refém. A traição também pode fazer 4 paredes e te colocar ali dentro como refém. A depressão pode também formar 4 paredes e te colocar ali dentro como refém. A preocupação pode te colocar entre 4 paredes, te deixar ali preso como refém também, para poder o inimigo vencer. O fracasso também pode montar 4 paredes e te colocar ali como refém e você achar que é um perdedor. Você não vai conseguir vencer essa batalha. Olha só, não deixe o inimigo mantê-lo refém. Não deixe essas questões que eu acabei de falar aqui agora. Não dê ocasião para que o inimigo te coloque como alguém que ele sequestrou e colocou dentro de um lugar onde você nada pode fazer. Acredite que no mundo espiritual está havendo uma batalha para te proteger e para te soltar desse lugar aonde você mesmo se prendeu, aonde você permitiu ou deu legalidade para que o inimigo te prendesse dentro dessas 4 paredes. As 4 paredes são espirituais, é verdade, é a batalha espiritual que nós estamos vivendo neste mundo, mas as questões são questões simples: depressão, traição, dúvida, preocupação ou fracasso, ou até mesmo a ansiedade. Pode ser que essas coisas estejam te exilando, você esteja refém dessas coisas aí na vida. Mas quando você fala dessa história da sua vida, quando você fala da fidelidade de Deus, mesmo em pequenas coisas, você está se envolvendo em batalha espiritual. São coisas pequeninas, mas existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. Tanto o lado do mal quer ver a sua derrota te mantendo preso, exilado, como se você estivesse num deserto, dentro da situação, seja ela qual for, pequena, mas ela já montou uma parede e um muro para te manter fechado até a morte. É isso que você quer? Ir até a morte com esses problemas, alimentando no seu coração a traição, alimentando a dúvida no seu coração. Cada dia que vai passando, você vai estendendo mais essa parede, você vai aumentando mais essa parede. A intenção do inimigo é aumentar essa parede para te manter preso ali dentro. A depressão, por exemplo, tem mantido muita gente, as enfermidades têm mantido muita gente preso. Mas existe
uma batalha. Nessa batalha está o nosso Pai, o nosso Deus, que manda os seus anjos para guerrear por nós. Enquanto o inimigo guerreia contra nós, o nosso Deus manda os seus anjos para guerrear por nós. Você está declarando que a graça é mais forte do que o pecado e que o sangue de Cristo fala mais alto do que o seu passado. Quando você faz essas declarações de que a graça é maior do que tudo, a graça é o próprio Cristo na sua vida, as muralhas e as paredes, elas vão se desmontando, elas vão se quebrando com a espada do Espírito Santo de Deus. Gente, sua história é uma batalha espiritual. Sua história é importante. Quando lá no princípio eu falei de quão maravilhoso, quando eu intitulei de que sua história é importante, porque ela é importante, e quando eu faço um desfecho de que você e eu seremos vencedores nessa batalha, basta você crer. A palavra de Deus diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Se você crê, você vê a glória de Deus. Você vê os seus inimigos. Esses inimigos que eu falo não são pessoas, são os problemas, são a dúvida, a traição, a depressão, preocupação, fracasso e todas as outras coisas que você se sente preso nela. Essas coisas é o fracasso. É por essa batalha que o Senhor está lutando e você vai conseguir derrubar essas paredes e ser livres pelo sangue do Senhor Jesus. Gente, sua história é importante. Se eu pudesse ficar falando todo o tempo e puder até profetizar sobre a sua vida, de quão importante essa batalha é, você estaria mais tempo com o Senhor. Você se deleitaria mais no Senhor, para saber que Ele vai te dar o fim que você merece, o fim que você até acha que não merece, mas Deus tem um fim de paz para a sua vida, e não de guerra, e não de mal. O mal vai perder. No fim, como João diz, o mal perde. Sempre o mal perde. Então, reforça essa palavra que eu estou dizendo. Faça com que o mal perca na tua vida. Deixa Jesus se encaixar e te ajudar a derrubar os empecilhos que está atrapalhando, para que a sua história seja uma história que possa servir de testemunho para contar para todo mundo. Que Deus nos abençoe, mas não se esqueça, sua história é importante, porém, sua história é uma batalha espiritual. Não tem como ter uma história importante sem que haja uma batalha espiritual no mundo invisível. Aí, no mundo invisível da sua região, está acontecendo uma batalha neste momento. Vai depender de como você encaminha isso diante do Pai para você vencer em nome de Jesus essa batalha espiritual. E você vai poder contar para todos a sua história e dizer para todos: a minha história é importante porque Jesus está comigo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que o Pai continue nos dando força para lutar contra as hostes espirituais que militam contra nós. Você e eu não temos que lutar contra a carne, temos que lutar contra as questões que minam a nossa mente dia
após dia, que vem para nos perturbar. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.